Olá, você que chegou agora ao nosso vídeo de número 12, no qual estudaremos nesta oportunidade a Lei Complementar 141 de 2012. Uma palavrinha antes, como já virou rotina nesses vídeos. Sobre a sugestão que fizemos de vídeo chamado Hotel Laíde, que está no YouTube, ele foi realizado por Débora Diniz, antropóloga da Universidade de Brasília, que em 2016, se não enganamos, fez um levantamento nacional de todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no país. HCPP é o nome dado a partir de 1984, com a Lei de Execuções Penais, aos antigos manicômios judiciários, com os quais temos uma certa proximidade, e fizemos também uma pesquisa em 2019 no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Barbacena. Assim que tivermos condições, tempo, etc., talvez façamos um texto escrito sobre esse trabalho. Muito bem, Débora Diniz, a exemplo de Jean Willis e Márcia de Burris, estão fora do país, autoexilados, segundo dizem, por sofrerem muita pressão e talvez, como diz, aliás, ameaças desse grupo fascista que está no poder, infelizmente, no país hoje. Quem está próximo de... Quem é do Rio de Janeiro, como Jean Willis, e próximo de Marielle Franco e seu motorista Anderson, sabe do que essas milícias são capazes de fazer. Enquanto estamos falando, está correndo na tela um vídeo chamado, aliás, encontrado na rede com o nome de Vozes Velozes nas Ruas Cruas. É um trabalho de Yara Silveira e Nilce Tranjão, com imagens de Roberto Malzone, na Praça da Sé, centro de São Paulo, em 1976. O vídeo está um pouco adiantado para passar o máximo de imagens enquanto estamos falando. E mostra, desde então, a nossa incapacidade de fazer justiça social. É um vídeo da época do auge da ditadura, época de prisões, torturas e mortes de opositores e, claro, censura em todos os órgãos de comunicação sobre o que vinha acontecendo nos porões da ditadura. Vale a pena então dar uma passada por esse vídeo também histórico. Mais um pouquinho das imagens. Centro de São Paulo, 1976, Praça da Sé, onde hoje tem aquele complexo do metrô, de vários andares, várias interseções de várias linhas do metrô. Essa é a Praça da Sé, na época, 1976. Tá lá, para quem se interessar, com o som original, Vozes Velozes nas Ruas Cruas, 1976. Cabe nos comentar também a acusação que fizemos em vídeo atrás de que o senhor Ricardo Barros, ministro da Saúde do governo golpista de Michel Temer, levou um esquema de corrupção para o Ministério da Saúde. Se fôssemos processados, ou se formos processados, usaremos um instituto chamado Exceção da Verdade. E aqui apresentamos duas matérias publicadas na imprensa. Acusação de receber 5 milhões em processo de corrupção para intermediar negócio ligado à Companhia Paranaense de Eletricidade, Copel. Tem também o desvio de 74 milhões, os números são assustadores, né? Em 2001, a Folha de São Paulo destacou que o dinheiro público desviado do Maringá fora usado para abastecer campanhas eleitorais e despesas por fora, entre aspas. 74 milhões em Maringá, não por acaso a terra do juiz ladrão. Também podemos usar a exceção da verdade, o senhor Sérgio Moro. Enfim, temos também o caso Covaxin, a mais recente polêmica envolvendo o nome de Barros é o caso Covaxin na CPI da pandemia.
Barros é o autor da emenda que abriu o caminho para a importação do imunizante indiano contra a Covid-19. O local dessas duas passagens é o 24h.com.br, um sítio noticioso que nem conhecíamos, mas já o Intercept, que conhecemos bem, de setembro de 2001, líder do governo Bolsonaro, deputado, ou seja, o mesmo deputado que era ministro da Saúde, agora é líder do governo Bolsonaro. Sócio, é íntimo de sócio da Belcher Farmacêutica, investigada pela CPI da pandemia por intermediar venda de vacina ao Ministério da Saúde. Enfim, cada um que tira sua conclusão a respeito de fatos. Pelo menos denúncias. Era o que tínhamos a esse respeito. Antes de entrarmos efetivamente na Lei Complementar 141 de 2012, queremos passar agora, que já vimos o Decreto 7508 de 2011, queremos retornar à Portaria 95, a NOAS 2001, e repetir o que está escrito lá, época de José Serra. Ao final do ano de 2000, a habilitação nas condições de gestão previstas da NOB 96 atingia mais de 99% do total dos municípios do país. Isso mostra que, havendo financiamento, não tem por que os municípios e estados não aderirem a toda a programação do SUS, porque, afinal de contas, está lá o financiamento e as pessoas, os gestores querem apresentar serviço, querem mostrar a melhoria. Isso contradiz frontalmente o que as pessoas e as empresas que concordam com mudanças da Política Nacional de Atenção Básica, que veremos desde 2017 com o senhor Ricardo Barros, na qual deixa de haver obrigatoriedade de agentes comunitários na saúde na atenção básica. Como concordar com isso? Não há qualquer dificuldade para prefeituras financiarem todos os projetos que são propostos. Afinal de contas, o financiamento está no Ministério da Saúde e vem através do Fundo Nacional de Saúde, quando é o caso. Enfim, voltando a 2001, a NOAS 2001, que é a Portaria 95, queremos lembrar que a NOAS é principalmente PDR, Plano Diretor de Regionalização. NOAS está intimamente ligada ao PDR, que está intimamente ligado ao PDI, Plano de Investimento, e a PPI, Programação Pactuada e Integrada. Fala em NOAS 2001, fala em PDR, que quer dizer o quê? Para garantir acesso aos cidadãos mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ASS vinculados às seguintes responsabilidades mínimas. Nós estamos vendo a lógica do SUS, de como, principalmente, valorizar a atenção básica, considerando um número já muito divulgado de que a atenção básica resolve até 80% dos casos mais prementes em saúde pública. Então, a NOAS, o PDR, deve garantir acesso da seguinte forma: assistência pré-natal, parto e puerpério. Estamos repetindo o que já vimos, mas vale a pena para entendermos a lógica. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, cobertura universal do PNI, imunizações para todas as faixas. Lembrando que com a crise da H1N1, governo Lula, 80 ou 90 milhões de brasileiros foram vacinados em 3 meses. Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, que é a atenção básica principalmente, tratamento de intercorrências mais comuns na infância, atendimento de afecções agudas de maior incidência, acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência, tratamento clínico e cirurgical de pequenas urgências ambulatoriais, tratamento de distúrbios mentais, psicossociais, controle de doenças comuns, bucais mais comuns e suprimento e dispensação de medicamentos de farmácia básica. Então, a NOAS 2001 já deixa claro que PDR e atenção básica são intimamente ligados. Depois temos alguns conceitos-chave que vamos repeti-los.
definir conceitos-chave para a organização da assistência no âmbito estadual. Ou seja, a CIB, junto com a CIT, os estados têm que fazer as suas regiões de saúde, PDR. E todos os estados fizeram em desenhos, em todas as reuniões apareciam os desenhos dos estados divididos em regiões e micro-regiões de saúde, que é a região de saúde, a base territorial de planejamento de atenção à saúde. Muito bem. E o que são, agora nós temos alguns conceitos que pode aparecer em prova, por isso foram repetidos. Eles já foram superados com a 7508 que nós vimos, região de saúde, né, mapa de saúde. Então vamos só repetir. Módulo assistencial é um módulo territorial com resolutividade correspondente ao primeiro nível de referência. É um conjunto de municípios, ou seja, região de saúde, entre os quais o município sede tem que estar habilitado gestão plena do sistema municipal. Nós lembramos que abaixo dessa gestão havia a gestão plena da assistência básica. A gestão plena do sistema municipal é quando já tinha assumido todas as suas responsabilidades. Depois tínhamos o município sede no módulo assistencial. O município é um módulo que apresenta capacidade de ofertar todo o serviço para os seus munícipes e ser nível de referência intermunicipal. Municípios polo, município que, de acordo com a definição, apresenta papel de referência para outros municípios em qualquer nível de atenção. Então, o polo não é em qualquer nível de atenção. O município polo aceita municípios de outras cidades próximas, mas o município polo é maior em qualquer nível de atenção, primária, secundária e terciária. Depois temos unidade territorial de qualificação na assistência, base territorial mínima a ser submetida à aprovação da CIT, para a qualificação da assistência, que deve ser a menor base territorial de planejamento. Muito bem, vamos passar adiante então, finalmente, para a Lei Complementar 141 de 2012, governo Dilma Rousseff. Tínhamos a comentar sobre isso, porque pode aparecer ainda em algumas provas, mas, em caso de necessidade, é bom comparar com o que aprendemos no decreto 7508. E aqui então vamos retomar os conceitos do 7508. Região de saúde é o espaço geográfico contínuo de agrupamentos de municípios. COAPS substituiu o termo de compromisso, né? Contrato organizativo da ação pública de saúde, acordo de colaboração firmado entre os entes. Portas de entrada já sabemos, serviço de atendimento inicial à saúde, que é APE, URGE, Psico, Ambiosp e especiais de serviço aberto. Essas são as portas de entrada, 5 portas de entrada. As comissões intergestores são os locais de pactuação. O mapa de saúde já apareceu em instrumentos anteriores, é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, de ações de serviço de saúde ofertados pelo SUS e iniciativa privada. Rede de atenção à saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em nível de complexidade crescente para garantir integralidade da assistência da saúde em todos os níveis de necessidade. Primário, secundário, terciário. Rede de atenção à saúde. São serviços articulados em complexidade crescente. Serviços especiais de acesso aberto. Segundo, situação laboral. Protocolo clínico, diretriz terapêutica, já vimos. Vamos ver de novo. Para ser instituída a região de saúde, aquele monte de município deve conter, no mínimo, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, ambulatorial e hospitalar e vigilância em saúde. Aí nós temos AP, URGE, Psico, Ambiosp, VIG Saúde. Muito bem. As portas de entrada são atenção primária, atenção de urgência e emergência, psicossocial e especiais de serviço aberto. Fizemos uma confusão antes, mas enfim, corrigindo. Antes aqui agora. Corrigindo. Portas de entrada são atenção primária, atenção, urgência e emergência, psicossocial e especiais de serviço aberto, também ligados à situação laboral no geral. Podem ser criadas outras, mas não conhecemos. Talvez existam. Portas de entrada, atenção primária, urgência e emergência, psicossocial, os CAPs são de porta aberta e especiais de acesso aberto. Isso é as portas de entrada. Cada região de saúde deve ter 5 ações. AP, URGE,
Psicoambiosp Vig Saúde. AP hoje Psicoambiosp Vig Saúde. AP hoje Psicoambiosp Vig Saúde. A região de saúde deve manter isso aí. O que muda na porta de entrada é que tem que ter atenção primária, urgência, emergência, psicossocial e as especiais. São 4 portas de entrada. Acesso irrestrito, aberto. Atenção primária, urgência, emergência, psicossocial e especiais de acesso aberto. O que coincide é atenção primária e urgência e emergência, que aí pode ser uma UPA, mas pode ser um hospital também. E atenção psicossocial, que são os CAPs ou derivados. Em Minas, em BH, por exemplo, a grande BH talvez, é SERSAM, Serviço Regional de Saúde Mental, alguma coisa assim. E as especiais de serviço aberto que conhecemos, principalmente as ligadas à situação laboral, que também chama atenção aqui, ó. Serviços especiais de acesso aberto, serviços específicos para atendimento de pessoas que, em razão de situação laboral, necessitam de atendimento especial. Demos exemplo de pessoas, principalmente descendentes de imigrantes italianos e alemães, no norte do Espírito Santo, onde moramos há um tempo, no qual apareciam muitos casos de intoxicação por venenos agrícolas. Vamos então finalmente terminar essa passagem e iniciar finalmente a Lei Complementar 141 de 2012. Vamos seguir então. Muito bem, finalmente chegamos à Lei Complementar 141 de janeiro de 2012. Regulamento, parágrafo 3º do artigo 198, veremos abaixo, da Constituição para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, DF, municípios, em ASS, Ações e Serviços Públicos. Estabelece critérios de rateio dos recursos, transferências para a saúde e normas de fiscalização, avaliação e controle, nos 3 níveis, nas 3 esferas. A Presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei complementar. Já sabemos, lei complementar precisa de um quórum qualificado, que é metade mais um de todos os membros. Das disposições preliminares. Esta lei complementar institui nos termos do parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição. Já sabemos que 198 é o PAD, mas esse parágrafo 3º, lei complementar estabelecerá, e aí vem escrito regulamento, isso foi incluído pelo emenda constitucional 29. Demorou um tempo, né? Enfim, para ser regulamentado. Esta lei institui nos termos do parágrafo 3º do artigo 198 o valor mínimo e normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado anualmente pela União em ações e serviços públicos de saúde. 2. Percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados anualmente pelos Estados, DF e municípios em ASS. Para fins de apuração da aplicação dos recursos, artigo 2º, né? Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos nesta lei, considerar-se-á como despesas com ações e serviços públicos de saúde, aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam simultaneamente aos princípios estatuídos no artigo 7º da Lei 8080 e às seguintes diretrizes. Vamos ao artigo 7º da Lei 8080. Repetindo, dos princípios e diretrizes. Os princípios nós já vimos no artigo 198, PAD, participação da comunidade, atenção integral e descentralização. E o artigo 7º, acabado de ser citado, as ASS e os serviços privados contratados ou conveniados que façam parte do SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198. Participação da comunidade, atenção integral com prioridade de prevenção sem prejuízo da assistência e descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, as ações e serviços públicos se integram o SUS de acordo com as diretrizes previstas lá, obedecendo ainda aos seguintes princípios. 1. Universalidade do acesso aos serviços. 2. Vamos rápido que já sabemos. Integralidade da assistência. 3. Preservação da autonomia das pessoas em defesa da integridade física e moral. 4. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. Uma paradinha. Nós vimos lá atrás, no vídeo anterior,
sobre aquele decreto, aquela portaria de José Serra, falando em equidade. Mas na 8080 fala em igualdade. E sabemos também que equidade no SUS implica regiões com menos estrutura, mais investimento. Pessoas muito vulneráveis, tratadas com prioridade. Usuários em situações clínicas mais graves, atendidos prioritariamente. Então, o SUS fala em igualdade e também em equidade, às vezes como sinônimos. Então, ficar atento em questões de prova a respeito de qual instrumento, qual lei, qual portaria se refere. Se não se refere, pode considerá-los como sinônimos. 5. Direito à informação, também diretriz. 6. Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e sua utilização pela população. 7. O uso da epidemiologia para estabelecimento de prioridades na alocação de recursos e orientação programática. 8. Participação da comunidade. 9. Descentralização, ênfase na descentralização, regionalização e integração das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Integração em nível executivo. Isso é uma utopia. 11. Conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais, humanos da União, Estados, DF, municípios na prestação de serviços à saúde. 12. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis. 13. Organização de serviços públicos de modo a evitar duplicidade. E 14. Organização de atendimento público específico especializado para mulheres e vítimas de violência. Não só mulheres, né? Que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a Lei 12.845 de 2013, que dispõe sobre atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Vamos voltar a 141. Repetindo, artigo 2º. Para fins de aplicação. Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos, considerar-se-á como despesas em ASS aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam tanto aos princípios que acabamos de ler do artigo 7º da Lei 80 e as seguintes diretrizes. Sejam destinadas ações de serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito. 2. Estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos planos de saúde de cada ente da federação. Os 3 entes têm que fazer plano de saúde. O Conselho Nacional de Saúde dá as diretrizes para a construção do plano de saúde. E 3, sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinados sociais e econômicos, ainda que incidente sobre as condições de saúde da população. Vamos jantar, porque o que está destacado nós vamos falar. Observar as disposições do artigo 200 da Constituição e do artigo 6º da Lei 8080 e do artigo 2º desta lei, que acabamos de ler, para efeito de apuração da aplicação de recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde às referentes. Como citou o artigo 200, nós estamos com ele aqui. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Artigo 200. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e também saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. 4. Participar da política e da execução das ações de saneamento básico. 5. Incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico e tecnológico. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos compreendido o controle do seu teor nutricional e também bebidas de águas para consumo humano. De novo, não animal, embora existam zoonoses, é consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Esse é o artigo 200. Então, o artigo 3º da 141, observadas as disposições do artigo 200 e do artigo 6º, vamos para o artigo 6º? O artigo 6º está aqui. Tem que observar o artigo 6º também, então vamos lá. Artigo 6º. Cadê? Artigo 5º, artigo 6º. Estão incluídos na atuação do SUS, execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência integral, inclusive terapêutica.
A participação na formulação de políticas da execução de ações e saneamento básico. 3. Ordenação e formação de recursos humanos. 4. Vigilância nutricional e orientação alimentar. 5. Colaboração na proteção do meio ambiente, inclusive do trabalho. 6. Formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção, quando for o caso. 7. Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 8. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas, vigilância sanitária. 9. Participação, controle e fiscalização da produção, participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e uso de substâncias, produtos psicoativos, tóxicos, radioativos. 10. Incremento e área de atuação, desenvolvimento científico. 11. Formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Sobre o que é vigilância sanitária e vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador, não vamos repetir. Vamos voltar a 141. Muito bem. Artigo 3º. Observadas as disposições do artigo 200, do artigo 6 e do artigo 2º desta lei, o que é aplicação de recursos mínimos aqui estabelecidos para a ASS. Vamos lá. Finalmente, todo o escopo, toda a importância dessa lei que chegou aqui agora. O que é aplicação de recursos em ação ASS? 1. Vigilância em saúde, incluindo epidemiológica e sanitária. Já dissemos, vigilância em saúde está englobando cada vez mais a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Dissemos também que até pouco tempo os agentes de combate a epidemias ficavam em outro setor. Às vezes um quartinho alugado com o supervisor, hoje estão integrados a alguma unidade básica de saúde, juntamente com os agentes comunitários. Então, é ação em serviço de saúde, é dinheiro aplicado em serviços de saúde. Vigilância de saúde, epidemiológica e sanitária. 2. Atenção integral universal, em todos os níveis de complexidade, inclusive terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais. Isso é importante, hein? Recuperação de deficiências nutricionais. Já vimos atrás também, no outro documento, que isso é a ação do SUS. 3. Capacitação do pessoal do SUS. 4. Desenvolvimento científico e tecnológico e controle da qualidade promovidos por instituições do SUS. 5. Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos do serviço de saúde, como imunobiológicos, sangue, hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos. Então, uma unidade de saúde da família que tem uma unidade de saúde bucal, pode comprar aquela cadeira toda. 6. Saneamento básico, é isso que falamos várias vezes, está incluído em ações de serviço de saúde. Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que aprovado pelo Conselho de Saúde. Doente da federação, financiador da ação, e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta lei complementar. 7. Saneamento básico de distritos sanitários especiais indígenas e comunidades quilombolas, de quilombos. Isso é a União que faz. Pode ser ajudado pelo Estado ou pelo município. 8. Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doença, vigilância epidemiológica. 9. Investimento na rede física do SUS, incluindo execução de obras, recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde. Tudo isso é contado como aplicação em ASS. 10. Remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações que tratam esse artigo, incluindo os encargos sociais. 11. Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindível na execução de ASS. 12. Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde. Então, vimos. São essas as, segundo essa lei complementar 141, as ações e serviços públicos de saúde a serem financiados com recursos da saúde. Agora, artigo 4º. Não são despesas com a ASS para fins de apuração dos percentuais mínimos. Atenção! Pagamento de aposentadoria e pensão, inclusive servidor da saúde. Aposentadoria e pensão. Pessoal ativo, pode. Pessoal inativo, não. Pessoal ativo da saúde, quando estiver em outra área, não pode. 3. Assistência à saúde que não atende ao princípio de acesso universal. Por exemplo, saúde de empresas, por exemplo.
4. Merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando o disposto no inciso 2 do artigo 3º. Acabamos de ver. Vamos voltar. Inciso 2, artigo 3º. Atenção integral universal à saúde em todos os níveis com sua complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais. Para fazer uma diferença, claro, o que está aqui tem que ter passado pelo conselho, aprovação do conselho municipal, por exemplo, se for um município, para que seja constado como ação em serviço público de saúde. 5. Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos. Ou seja, o serviço de saneamento da prefeitura não é ação em serviço com saúde. 6. Limpeza urbana e remoção de resíduos. 7. Preservação e correção em meio ambiente, que realizados por órgãos de meio ambiente ou por ONGs. 8. Ações de assistência social. 9. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde, uma rua, por exemplo. 10. Ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos do especificado na base de cálculo definido nesta lei, ou vinculados a fundos distintos daqueles da saúde. De novo, aos serviços de água e esgoto. Artigo 6º. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão anualmente as ações e serviços públicos de saúde no mínimo 12%, quando a arrecadação for de impostos estaduais. Esse artigo 155, 157, 159, todos aqueles que se referem, nós passamos direto, não precisa estar claro, se refere a questões orçamentárias, questões contábeis. Então, os estados DF aplicam 12%. Municípios e DF aplicarão 15%. Já falamos disso. Quando o tributo é municipal, DF aplica 15%. Quando é estadual, DF aplica 12%. Parágrafo único vetado. Já adiantamos para o artigo 19, o rateio dos recursos dos estados transferidos aos municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidade de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir desigualdades regionais, nos termos do inciso 2º do parágrafo 3º. Inciso 2º, parágrafo 3º, a lei complementar será revalidada, a emenda incluída pela emenda constitucional de 29 de 2000, que é este regulamento que estamos lendo. Parágrafo 1º, os planos estaduais de saúde deverão explicitar metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos municípios. Tudo pactuado pelos gestores municipais e estaduais em comissões bipartite e aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde. Artigo 22. Como aconteceu com o termo de compromisso lá atrás, artigo 22. É vedada a exigência de restrição à entrega dos recursos referidos no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 98 da Constituição, na modalidade regular e automática prevista nesta lei complementar, os quais são considerados transferência obrigatória destinada ao custeio de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, sobre a qual não se aplicam as vedações do inciso 10 do artigo 67 e do artigo 25 da lei complementar 101. Essa lei complementar 101, acho que é a responsabilidade fiscal. Enfim, está fora de algum controle qualquer. Essa é transferência automática, regular, fundo a fundo, obrigatória. Muito bem. Artigo 22. Vamos seguir. Aqui, segundo a nossa leitura, o mais importante está destacado. Artigo 31. Os órgãos gestores da saúde da União dos Estados, DF e municípios darão ampla divulgação, inclusive eletronicamente, de acesso público das prestações de contas periódicas na área da saúde para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade, com ênfase no que se refere à comprovação do cumprimento do disposto nessa lei, relatório de gestão do SUS, avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da federação. Parágrafo 1. A transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde.
Quanto a esse parágrafo único, não é muito comum, mas a prestação de conta a cada 3 meses costuma ser comum em prefeituras do interior. Artigo 36. O gestor do SUS em cada ente elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, seguintes informações: montante, fonte de recurso aplicado no período, não são 3 meses, são 4. 2. Auditorias realizadas em fase de execução. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e ou conveniada. Parágrafo 1º. União, Estados, DF e município deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de relatório de gestão ao respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira. Isso é outra coisa. É do ano passado, do ano anterior, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta lei, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive meios eletrônicos de acesso ao público, sem prejuízo disposto nos artigos tais da Lei 101, que eu acho que é de responsabilidade fiscal. Enfim, aqui nós estamos vendo a importância do Conselho de Saúde, como é importante para garantir transparência e probidade na aplicação dos recursos. Muito bem, continuando. Nós temos agora, vamos ver, artigo 47, que é o último, revoga-se o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei 8080, de 19 de setembro. O que ficou revogado? Nós vamos ver agora. Qual é? Artigo 35. O que ficou revogado? Artigo 35, deve estar por aqui, se tivermos um pouco de paciência. Artigo 35, onde estamos? Artigo 35, 16 ainda, vamos descer mais. Artigo 35, artigo 35. Artigo 35, artigo 35, 31, 32, artigo 35, onde está? Artigo 35, para estabelecer valores a ser transferidos, será utilizada a combinação dos seguintes critérios. O que foi revogado pela Lei 141 é esse: metade dos recursos destinados, E o que ficou, o que interessa, é isso aqui. Vamos aumentar recursos mínimos na área da saúde, vamos provar daqui a pouco. Recursos mínimos na área da saúde é isso aqui. União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, que não pode ser inferior a 15%. Estados, 12. Municípios, 15. DF, 12 e 15, dependendo do recurso. Agora nós vamos retomar rapidinho aqui. Nós vamos retomar rapidinho os 4 artigos da Constituição do SUS. 196 apresenta o SUS, direito de todos, dever do Estado. 197 fala sobre como regulamentar, como fiscalizar, como controlar, o que foi apresentado lá atrás. E fala também da terceirização. Artigo 198, nós sabemos, fala do PAD, participação de comunidade, atendimento integral e descentralização. 199, isso aqui que queríamos chamar a atenção. Em 2015, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não poderá ser inferior a 15%, redação dada pela emenda 86 de 2015, então 3 anos depois da 141. Então fica claro, a União, o mínimo é receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro e não pode ser inferior a 15%. Então, de novo, União 15%, municípios 15%, estados 12%, Distrito Federal 12% ou 15%. Artigo 99 é livre a iniciativa privada. Instituições privadas podem participar, não, a participação direta e indireta, capitais estrangeiros, isso caiu com o artigo 23, 80, hoje é permitido, mas não na Constituição. E a lei disporá sobre condições, requisitos, facilita a remoção de órgãos, aquelas coisas. Artigo 200, só para terminar. Ao sistema de saúde compete, além de outras atribuições, controlar, fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, endovais e outros insumos. Esse é o artigo 200. Artigo 200. Ao SUS compete. Esse é o artigo 200. Ao SUS compete isso tudo aqui, o artigo 200.
199, assistência livre administrativa privada. O 198 é o PAD mais as transferências. O 197, regulamenta, fiscaliza e controla, mais terceiriza. Mais terceiriza. O 96 apresenta, o 97 mostra que o que apresentou tem que ser regulamentado, fiscalizado, controlado. O 98 é o PAD mais as transferências. O 99 é livre administrativa privada. E o 200 fala compete ao SUS, isso tudo que já falamos N vezes. Não vamos repetir mais uma vez, né? Já está introjetado, suponhamos. Então nós vamos terminar esta passagem, nós vamos terminar este vídeo, vamos terminar este vídeo 12, lendo o início do livro A Riqueza e a Pobreza das Nações. Por que algumas são tão ricas e outras são tão pobres? De David Landes. O nome do livro faz uma referência ao livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. E ambos os autores, aquele e este, são liberais, ingleses e liberais. Bom, é claro que nosso historiador preferido é o Eric Hobsbawm, mas esse monumento de quase 800 páginas é muito interessante ler. Começa assim, é da Campus Editorial, edição de 88. De 1998. Começa assim. Em junho de 1836, Nathan Rothschild, enfim, a família de banqueiros, donos do mundo até hoje, viajou de Londres a Frankfurt a fim de assistir o casamento do filho, Lionel, com sua sobrinha, e discutir com os irmãos o ingresso dos próprios filhos no negócio da família. Nathan devia ser o homem mais rico do mundo, pelo menos em ativos. Naturalmente, podia se permitir tudo o que desejasse. Então, com 59 anos, Nathan gozava de boa saúde, embora um tanto corpulento. Quando saiu de Londres, porém, estava sofrendo de uma inflamação na região lombar. Apesar do tratamento, a pústula infeccionou e tornou-se bastante dolorosa. Não importa. Nathan levantou-se do seu leito de enfermo e compareceu ao casamento. Apesar de todo o sofrimento, Nathan continuou a tratar dos negócios, ditando instruções à esposa. Nesse meio tempo, o grande Dr. Travers foi chamado a Londres e, quando concluiu que não podia solucionar o problema, convocou seu eminente cirurgião alemão, presumivelmente para abrir e limpar a ferida. De nada adiantou. O veneno espalhou-se e Nathan faleceu a 28 de julho de 1836. Nathan provavelmente morreu de uma septicemia causada por estafilococo ou streptococo, o que se costumava dar o nome de envenenamento do sangue. Na ausência de informação mais detalhada, é difícil dizer se a causa da morte teria sido furúnculo, o abscesso, ou uma contaminação secundária proveniente dos instrumentos cirúrgicos. Isso aconteceu antes de surgir a teoria microbiana e, por conseguinte, antes de qualquer noção da importância da higiene e da limpeza. Não havia, então, qualquer bactericida, muito menos antibióticos. E assim, morreu o homem que podia comprar qualquer coisa, vítima de uma infecção banal, facilmente curável hoje em dia, para quem tem condições de procurar um médico, um hospital ou um farmacêutico. A medicina registrou enormes avanços desde o começo de Nathan, mas remédios melhores e mais eficazes são apenas parte da história. O aumento considerável da expectativa de vida nos dias de hoje se deve mais às conquistas na área preventiva e à disseminação de hábitos de higiene do que a melhores remédios. Água limpa e pronta remoção do lixo, somando-se às melhorias no acesso no asseio pessoal, fizeram a diferença. Muito bem, é só o início do livro que é muito interessante ler. E foi quando, então, a teoria microbiana ganhou os holofotes e passou a ser considerada o caminho para a medicina, e desconsiderando a sua versão, a sua ação como uma medicina social. Isso nesse começo. Com a psiquiatria também aconteceu a mesma coisa. Basta lermos a história da psiquiatria de Foucault. E a medicina, a psiquiatria, irmã pobre da medicina, até o começo do século XX, não conseguia fazer qualquer etiologia, qualquer conexão entre os comportamentos desviantes, as doenças mentais e alguma correspondência no corpo, até que se descobriu sobre o treponema da sífilis, que causava doenças mentais, doenças comportamentais.
isso já é uma outra história. Da mesma forma, a psiquiatria também enveredou pelo caminho biológico, desconsiderando várias outras questões e fazendo da doença mental seu objeto por excelência e tratamentos exclusivos em prisões. É isso. Ao mesmo tempo que acontecia tudo isso, estava lá o senhor Sigmund Freud, que desde 1895, com tal um projeto, iniciava seus caminhos numa via completamente díspare dessa questão biológica. Era o que tínhamos a acrescentar para terminar este vídeo número 12, enquanto vemos na tela a continuidade do documentário chamado Praça da Sé, de Nilce Trajan, encontrado também com o nome de Vozes Velozes nas Ruas Cruas. Era o que tínhamos para esse vídeo número 12. Vamos terminar aqui e encontramos-nos numa próxima oportunidade. Até lá!